Amém. Louvado seja o Senhor pelos louvores que Ele nos permitiu cantar, adorar, celebrar o Seu nome. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos começando, como vocês sabem, uma nova série de estudos. Há um tempo atrás, até pouco tempo atrás, nós estávamos estudando os atributos de Deus. E ali nós estudamos sobre a pessoa de Deus, quem Deus é, através dos seus atributos. Atributos comunicáveis, incomunicáveis. Comunicáveis e incomunicáveis são aqueles que nós temos ou não. Incomunicáveis certamente são aqueles que nós não temos. Comunicáveis são aqueles que Deus compartilha conosco. Então nós estudamos esse assunto durante 3 meses e pouco aí nós estudamos. E hoje nós estamos dando início a uma nova série de estudos que tem como tema os 10 mandamentos ou a lei moral de Deus. E eu estava hoje conversando com a pessoa, que elabora a divulgação na nossa igreja, das nossas séries de estudos, da nossa série de sermão. Ela disse assim: pastor, vai ficar só o nome 10 mandamentos? Eu disse: não, deixa eu dar uma olhada aqui. E na hora que eu estava olhando para bolar o tema dessa série de estudos, eu comecei a olhar para os mandamentos e geralmente eu comecei a me perguntar: o que é que vem na mente das pessoas quando elas escutam basicamente essas 3 palavras que eu vou dizer agora? Mandamento, ordem, não. O que é que vem na mente das pessoas quando elas ouvem, leem, assistem, enfim, essas 3 palavras: mandamento, ordem, não? Certamente a interpretação que as pessoas fazem é de algo negativo, não é? Já dá algum tipo de repúdio, não é? Já tinha uma música aqui, não é do meu tempo, lá de 1900 e bolinha, que dizia assim: não se reprima, né? Nada de lei. Mas não é isso que os 10 mandamentos estão querendo dizer. Deixa eu fazer dar uma ideia aqui para você. Se esse mandamento, se essa ordem, se esse não tivesse a ver com a preservação da sua vida, como você receberia agora essas 3 palavras? Percebe a primeira? Seus sentimentos, suas emoções já criam um certo repúdio, né? Mas quando essas mesmas palavras estão ligadas à preservação da sua vida, como você se sente? Certamente suas emoções já vão mudar, seu sorriso já vai vir ao rosto, porque essas 3 palavras são muito bem-vindas. Foi pensando nisso que eu comecei a elaborar essa série com o seguinte tema: princípios para viver, ou 10 princípios para viver. Assim deve ser interpretado os 10 mandamentos. São 10 princípios para a vida, são 10 princípios para a felicidade. E o que nós iremos fazer hoje é estudar cada um desses 10 princípios. Então, levaremos aí 2 meses e algumas semanas aí ainda, menos de 3 meses, mas estaremos estudando cada um dos 10 mandamentos. Hoje, nós não iremos entrar já no primeiro mandamento, porque eu preciso dar uma introdução do que significa a lei de Deus, qual é o seu objetivo, sua aplicação para a nossa vida, para que aí nas próximas semanas você possa entender com clareza o que significa cada um dos 10 mandamentos. Por isso, repito, a nossa nova série tem esse tema: 10 princípios para viver. E hoje nós estaremos aí tratando apenas a introdução dessa série de estudos que teremos daqui para frente. Infelizmente, até então, queira Deus que domingo já esteja tudo ok, nós ainda não vamos usar o nosso data show, né? Eu até tinha colocado uns slides, umas figuras, para que você pudesse entender melhor o que eu vou falar aqui, mas como a gente não vai ter a projeção, eu vou falando, e se for o caso eu jogo o assunto que aqui está em slide lá no nosso grupo IPRD, e você vai ter a oportunidade de ver o que hoje eu vou falar com as figuras e tudo mais. Então, só para que você entenda, hoje nós não teremos a projeção, mas teremos o estudo, pelo menos no seu conteúdo. A gente vai estudar textos da Bíblia, para que a gente possa entender esse assunto que a gente vai ter a partir de agora. Eu quero orar nesse instante, pedir com que o Espírito do Senhor esteja nos guiando nesse momento de estudo, e em seguida eu estarei mostrando o conteúdo para vocês e tratando com a igreja.
Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, como é bom poder estar na Tua presença, como é bom poder estudar a Tua palavra, a Tua lei. O nosso coração se alegra, porque não são palavras de homens, é a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra nos vivifica, nos levanta, nos fortalece, nos anima. Muito obrigado, ó Deus. Pedimos nesse instante que o Senhor, através do Teu Espírito, esteja nos dando a clareza, o entendimento, o discernimento, para que a gente possa entender esse assunto. Mas não apenas entender o assunto, que o nosso coração possa se alegrar com as verdades que queremos estudar, Senhor, não apenas hoje, mas nas próximas quartas-feiras. Nos abençoa, fala conosco, enche o nosso coração com a presença do Espírito Santo do Senhor. Pois assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. O assunto de hoje, o assunto introdutório, como eu já disse, o primeiro mandamento vai ser na próxima semana, hoje é apenas uma introdução. Eu fracionei essa introdução em pelo menos 5 partes que eu quero citar para você, e em seguida a gente vai, digamos assim, tratando cada uma delas. A primeira que a gente vai ver, o primeiro tópico é: a quem, onde e como as leis de Deus foram dadas. A quem, como e deixa eu repetir, a quem, onde e como as leis de Deus foram dadas. A segunda, por que as leis foram dadas. Em terceiro lugar, quais são as leis de Deus. Se a gente está falando no plural, que leis são essas? E a gente vai ver aqui uma divisão muito importante. Em quarto lugar, o que é a lei moral de Deus e qual é o seu objetivo. Quinto lugar, como os 10 mandamentos estão distribuídos. Geralmente a gente lê os 10 mandamentos e a gente não percebe que tem uma divisão ali muito importante, e a gente vai ver isso aqui também. Por último, sexto lugar, essas leis são válidas para os nossos dias? E por que eu coloquei esse sexto tópico aqui? Porque diversas vezes nós estamos estudando, meditando, na carta de Paulo aos Gálatas, e diversas vezes Paulo está dizendo que a lei morreu em Cristo, que a lei se cumpriu em Cristo, né? Então, qual a validade das leis do Antigo Testamento para os nossos dias? Na verdade, elas estão valendo ainda? Então, é algo muito importante para que a gente possa entender também a importância da lei do Senhor para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, a quem, onde e como as leis foram dadas. Abra comigo, Êxodo capítulo 31. Eu vou ler apenas um verso do capítulo 31, que é o verso 18. Na verdade, hoje eu vou ler apenas, eu acho que uns 2 ou 3 textos da palavra de Deus, mas que são suficientes para responder as perguntas que nós estaremos tratando hoje. Êxodo, capítulo 31, apenas o verso de número 18, para que a gente possa entender a quem, onde e como as leis foram dadas. Êxodo 31, verso 18, a palavra do Senhor diz assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deixa eu parar aqui, e tendo acabado de falar, é o próprio Deus que havia falado com Moisés. E aonde foi que essas leis foram dadas? O próprio texto diz, no Monte Sinai. Como ele diz, deu a Moisés as 2, isso aqui é importante, que lá na frente eu vou explicar isso aqui, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, melhor dizendo, escritas pelo dedo de Deus. Ou seja, depois que Deus, você sabe da história, Êxodo capítulo 19, eu não li o texto todo de Êxodo 19, porque vai ser muito extenso, então eu prefiro explicar para que você entenda, e depois, se você quiser ler, você vai lá com mais cuidado estudar. Êxodo capítulo 19, Deus havia chamado Moisés e diz: Moisés, você vai subir a um monte com alguns anciãos, ali eu vou me revelar ao povo, e ali eu vou entregar as minhas leis a você, para que você entregue ao povo. E eu quero que você preste muita atenção, as minhas leis
para que você entregue ao povo. Lá na frente você vai saber o porquê. E o texto aqui diz 2 tábuas. Interessante, né? Deus poderia ter colocado numa tábua só, mas ele coloca em 2 tábuas. Isso é muito importante, a gente vai ver lá na frente o porquê. Então nada que está na Bíblia é em vão, e você vai saber daqui a pouco porquê 2 tábuas, porque existe essa divisão. Então, a quem Deus deu essa lei? A Moisés e consequentemente ao povo. Aonde ele deu essa lei? No Monte Sinai. Foi aquele monte onde Deus se revelou, aparece aqueles trovões, aquelas nuvens escuras, o povo começa a ter medo, e Moisés está lá em cima com alguns dos anciãos e recebendo a lei para que possa passar para o povo, e como diz o próprio texto, escrita pelo dedo de Deus, né? Até domingo pela manhã, domingo agora passado, é um texto que muitos teólogos se debruçam sobre o texto da mulher adúltera, né? Aquela mulher que foi pega em adultério, e naquele momento ali, aqueles homens trazem aquela mulher para ser apedrejada, porque a lei de Moisés dizia que o adultério era, a pessoa recebia pena capital, e quando eles chegam lá, eles começam a fazer perguntas a Jesus, Jesus não diz nada e fica escrevendo no chão, né? Os teólogos até hoje ficam dizendo, o que é que ele estava escrevendo afinal de contas, não? Que ensino ele queria dar com isso? Até hoje ninguém chega a uma conclusão, mas olhando para esse texto, e olhando para Jesus, que é o próprio Deus, e olhando para aqueles homens que estavam usando a lei, estava ali naquele momento o dono da lei, que escreveu com o seu dedo aquela lei nas tábuas de pedra, e agora o dono da lei estava ali, talvez inclinado, escrevendo com aquele mesmo dedo que escreveu os 10 mandamentos que aqueles homens estavam usando para julgar aquela mulher naquele momento, né? E exatamente isso aqui que a palavra do Senhor nos mostra, é Deus e não os homens, não foi Moisés, não foi os escribas nem fariseus que criaram as leis. Deus elabora essas leis, escreve essas leis em 2 tábuas de pedra, dá a Moisés, e Moisés agora vai repassar essas leis para o povo. A segunda coisa que a gente precisa entender, de forma introdutória também, nesse estudo, por que as leis foram dadas, afinal de contas? Pare para pensar comigo. Deus poderia ter pego a família de Jacó, os 12 filhos de Jacó, ou até mesmo ao próprio Jacó, que gera as 12 tribos de Israel, e diz, está aqui minhas leis para você. O povo não teria ainda entrado na terra do Egito, o povo ainda não seria escravizado lá no Egito. Deus pegava as leis, os 10 mandamentos e as outras leis, e entregava na mão de Jacó. Jacó, está aqui, daqui para frente você vai ensinar para os seus filhos, tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Por que Deus não fez isso? Porque só no livro de Êxodo é que essas leis aparecem, e não em Gênesis, propriamente dita, pelo menos da forma que nós conhecemos. A gente precisa entender que em Gênesis, ali eram 12 clãs, 12 tribos, que ainda estavam se formando, eram famílias. Você se lembra? Eles vão até o Egito através de José, porque a terra deles estava tendo uma grande seca, uma grande fome, e eles descem ao Egito para buscar comida, e vocês conhecem a história, eles já haviam vendido José, José estava lá, agora era governador, e toda essa história que vocês conhecem. Então, eram as famílias que estavam ali naquele momento, não era uma grande nação, como veio a ser conhecida 400 e poucos anos depois, eram famílias que estavam ali, e era uma família nômade, eles estavam no local, se tivesse seca, eles iriam para outra, e aí por diante. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim também com Jacó. Então, eram apenas famílias, não era uma nação ainda. E tempos depois, essas famílias crescem no Egito e se transformam, como a gente lê em Êxodo capítulo 1, em escravos. Eles gozavam de plena satisfação no Egito por conta de José. Mas depois que José morre, o que é que acontece? Levanta-se um outro faraó que não conhecia José, e muito menos aquilo que José havia feito ali como benefício. Ele começa a escravizar o povo de Israel. Já não é 12 famílias, ali já é uma nação, né? Não uma nação propriamente dita,
Isso veio a acontecer depois. Mas aquelas famílias cresceram assustadoramente, já era um grande povo ali dentro do Egito. E aí nós começamos a perceber que a partir desse momento aparece o motivo pelo qual Deus concede a sua lei para aquele povo. Pastor, onde está isso? Abra comigo, Êxodo capítulo 20. Como eu disse a você, nós não iremos ler muitos textos hoje, só o verso 1 e o verso de número 2. Por que essas leis foram dadas ao povo de Israel? Êxodo capítulo 20, verso 1 e verso 2, que é a introdução dos 10 mandamentos. Verso 1 e verso 2 ainda não é mandamento nenhum, é uma introdução, é o motivo pelo qual Deus deu os 10 mandamentos, Deus deu suas leis. Êxodo 20, verso 1 e verso 2 diz assim: em primeiro lugar, quem deu a lei ao povo? Verso 1: então falou Deus todas essas palavras. As palavras são os 10 mandamentos que vai vir posteriormente. Então falou Deus, ou seja, então falou o Criador da terra, dos céus, do universo, de todas as coisas. Deus dá a lei ao povo. Agora, quem ele é? Quem é Deus? Até então o pessoal conhecia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Esse é o Deus que apareceu a Abraão, que apareceu a Isaque, que apareceu a Jacó. Mas nós, como nação, ainda não temos uma revelação quem ele é. A gente só sabe que ele apareceu. Agora, quem ele é, a gente não sabe muita coisa. É aí que Deus se revela a esse povo da seguinte forma, verso 2: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. A palavra aqui, Senhor, está em letras garrafais, né? Todas elas em letra maiúscula. Não é um erro de gramática não, ok? A tradução aí é: eu sou Iavé. Você sabe, tem vários nomes de Deus na Bíblia, né? Elohim, El Shaddai, Elion, e por aí vai. Sendo que esse nome que aqui está, né? Todas as letras maiúsculas, o judeu tinha medo de pronunciar, né? Por conta de um dos 10 mandamentos que diz: não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então foi que eles criaram 4 letras que apontavam para o nome desse Deus, mas não propriamente eles diziam o nome de Deus, porque eles tinham medo. Se o judeu estivesse escrevendo um texto falando a respeito de Deus, e naquele texto eles fossem citar esse nome aqui, Iavé, eles descartavam aquela caneta, pegavam a caneta nova, escrevia Iavé, que é esse nome aqui, que a gente conhece como Jeová, né? Eles escreviam, depois ele pegava aquela caneta que ele havia descartado e continuava o texto. Então, a palavra aqui é Iavé. Eu sou aquele que apareceu lá em Abraão, vocês se lembram? Eu sou aquele que apareceu lá para Jacó, vocês se lembram? Para Isaque também. Agora eu estou aparecendo para vocês, que é a minha nação proveniente desses 3 homens. Agora, a gente já viu quem ele é. É o Deus, é o Senhor desse povo. Esse povo agora passa a ser governado por alguém. Eles saíram debaixo da mão de Faraó, que era considerado um Deus, lá no Egito. Deus destrói esse, entre aspas, Deus, e diz: eu sou o Senhor, o teu Deus. Você precisa entender, traduzindo aqui, né? Vocês precisam entender que como povo meu, daqui para frente, vocês vão ser guiados por mim. Eu daqui para frente é que vou passar a guiar vocês. Vocês não são mais uma nação de escravos, agora vocês são o meu povo. E o que foi que Deus fez por esse povo? A continuidade do verso 2 diz assim: que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Ou seja, Deus se revela quem ele é e o que ele fez. E ele diz: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão de Faraó. É exatamente isso. Quando a gente pega essa ideia, olhando lá para o Novo Testamento, nós começamos a perceber que foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus, ele nos libertou de um império bem maior, bem mais violento do que o Egito, que é o império das trevas. Foi de lá que ele nos libertou.
da casa de servidão de Satanás, do inferno, da condenação eterna, Ele nos tirou de lá. E aqui, de forma literal, que a gente usa como um símbolo para aquilo que Jesus fez conosco, ou faria lá no futuro, na sua morte na cruz. Então a gente percebe o motivo pelo qual Deus deu essas leis ao povo. Qual foi o motivo, pastor? É porque esse povo agora é uma nação, já não são mais 12 tribos, agora é uma grande nação, e como nação, esse povo precisaria de uma lei para que lhe desse identidade, porque senão iriam continuar como uma tribo que era escrava, que era nômade, mas sem uma identidade, ainda lá no deserto. Deus agora começa a dar uma identidade a esse povo através da sua lei. Imagine aí, seu filho, sua filha, quando nasceu, uma das primeiras coisas que você fez, depois lá, saiu da maternidade, ou ainda na maternidade, foi não apenas dar o nome, mas registrar seu filho, sua filha, lhe dando uma identidade. Ele tem nome, ele tem sobrenome, e tudo aquilo que é necessário. Israel é filho de Deus, e nesse sentido Deus está dizendo: eu vou registrar você, eu vou dar a você as minhas leis, as nações agora vão me conhecer através de vocês que obedecem às minhas leis, as nações agora me conhecerão, virão a mim através de vocês, porque eu estou dando essas leis para vocês, e o povo agora vai me conhecer além de vocês. Então, esse é o motivo pelo qual Deus havia dado essa lei, porque agora é uma nação, já não é mais 12 famílias apenas. Mas aí, o nosso estudo continua. Quais são as leis de Deus? Porque desde o início nós estamos falando, né? As leis, as leis, as leis, e não a lei, como nós podemos dizer aqui no singular. Você se lembra que lá em Êxodo 31, verso 18, a palavra do Senhor diz que foi 2 tábuas da lei? Ali está registrado os 10 mandamentos, e lá na frente eu vou mostrar um pouco dessa divisão. Mas quando diz assim, Deus deu a lei, ali é uma tríplice divisão das leis. É as chamadas leis civis de Israel, que são aquelas leis que vão reger a sociedade. Por exemplo, como deveria cuidar do escravo, como deveriam ser as relações trabalhistas, como deveriam ser as relações conjugais, e várias outras leis financeira, né? Do comércio, como a sociedade iria ser regida, uma vez que não eram 12 famílias, agora era uma nação, como é que essa sociedade iria ser regida? Deus deu as suas leis civis para o povo, exatamente da forma que nós temos as nossas leis civis. Então, essa é uma parte das leis. A outra parte da lei significa a lei cerimonial. A lei cerimonial está ligada ao culto, à religião de Israel. Por exemplo, como o sacerdote deveria se vestir? Quais eram as ofertas que deveriam ser levadas para Deus no tabernáculo? Que sacrifício deveria ser feito em relação ao cordeiro, né, no dia do perdão? Lá no tabernáculo, como era a divisão do tabernáculo, né? Santo lugar, o santo dos santos, e todas aquelas partes que tinham. As festas de Israel, Páscoa, o sábado e várias outras festas que tinham. A circuncisão, todas essas coisas estavam ligadas à religião de Israel, a como as pessoas agora iriam se dirigir a Deus, se relacionar com Deus, cultuar a Deus. Então são chamadas leis cerimoniais, ou seja, as leis de culto. E tem uma terceira lei, que é exatamente essa que nós iremos estudar a partir de hoje, que é a lei moral de Deus. A lei moral já está dizendo, né? A palavra moral está ligada ao caráter de uma pessoa, quem aquela pessoa é. A lei moral são os 10 mandamentos, cada um daqueles 10 mandamentos significa a lei moral de Deus. Então quando você vê na Bíblia as leis, venha na sua mente isso aí, a tríplice divisão da lei: as leis civis, que regiam a sociedade, a lei cerimonial, que estava ligada ao culto de Israel, à religião de Israel, como as pessoas deveriam se aproximar diante de Deus, e a lei moral,
que são os 10 mandamentos, que são a revelação do caráter de Deus, ok? Então essa aí é a divisão, só para que você entenda, porque isso vai fazer sentido lá no final, na conclusão eu vou explicar algo que é importante com que a gente entenda. Em quarto lugar, o que é a lei moral de Deus e qual o seu objetivo? Percebe que eu não estou falando da lei cerimonial, eu não estou falando da lei civil, eu estou falando da lei moral de Deus. Mas o que é essa lei moral? E qual o seu objetivo, afinal de contas, para mim e para a sua vida? Basicamente 3 coisas. Eu já disse anteriormente, quero repetir agora. Os 10 mandamentos, ou a lei moral, é a revelação de quem Deus é. Se você quiser conhecer alguém, você precisa se relacionar com essa pessoa, não é isso? Os 10 mandamentos é Deus dizendo, eu sou isso aqui. Aqui está o meu caráter, aqui é quem eu sou. Então a primeira coisa, a lei moral é a revelação de quem Deus é. Em segundo lugar, é a declaração da vontade de Deus para toda a humanidade. Pastor, peraí, isso daqui não é só para Israel não? Os 10 mandamentos não é só para a igreja não? Os 10 mandamentos não é só para aquele povo lá no Antigo Testamento e que representa nós aqui no Novo, não é só para os crentes não? Entenda, o não matarás é só para o crente ou é para o ateu também? Também para o ateu. O não roubarás, o não adulterarás, o não dirás falso testemunho, enfim, cada um dos 10 mandamentos é para todos. Até mesmo aqueles que não adoram a Deus, que estão lá fora, essa lei é para eles também. A diferença é que nós passamos a amar essa lei, a sentir tristeza no nosso coração, como crente que nós somos, quando nós quebramos um dos mandamentos do Senhor, isso agora provoca tristeza. Mas por que não provocava tristeza no seu coração e no meu, quando a gente estava lá fora, quando a gente não conhecia Deus? Por que a gente tinha alegria, quando a gente quebrava os mandamentos do Senhor? Quando a gente mentia, quando a gente adulterava, quando a gente dizia falso testemunho, quando a gente adorava outros deuses, porque isso aí não fazia diferença nenhuma para a gente. Paulo diz é porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, Efésios capítulo 2, e um morto faz diferença nenhuma, mas agora que o Espírito Santo do Senhor entrou na nossa vida, Ele nos faz amar aquela lei que antes nós não gostávamos. Então, esses mandamentos, a lei moral de Deus, é para toda a humanidade, porque reflete quem Deus é. Mas em último lugar, a lei moral de Deus, ela trata basicamente de 2 coisas. Ela trata da nossa, em primeiro lugar, da nossa relação com Deus, e em segundo lugar, da nossa relação com o próximo. Eu não sei quem de vocês aqui estavam na última semana de oração que tivemos aqui. Nós oramos baseado na oração, aliás, na penúltima, que foi a oração do Pai Nosso, né? A última foi as bem-aventuranças. A oração do Pai Nosso tem, logo mais à frente eu vou explicar, tem a mesma divisão que os 10 mandamentos. A oração do Pai Nosso são os primeiros pedidos que Jesus ensina, estão ligados à nossa relação para com Deus. E da metade para o final da oração do Pai Nosso, está ligada às nossas necessidades, né? Ou a nossa relação com o próximo, se assim a gente pode dizer. Os 10 mandamentos têm essa mesma divisão, ou seja, fala da nossa relação com Deus e depois da nossa relação com o próximo. É como se Deus estivesse dizendo, como não, certamente Deus está dizendo através dos 10 mandamentos, se vocês querem se relacionar comigo e me conhecer, os primeiros mandamentos são esses. Agora, uma vez que vocês agora me conhecem, isso precisa refletir no relacionamento de vocês. Relacionamento com o próximo vai ser dessa forma aqui, que é a segunda tábua da lei. Então, o objetivo pelo qual a lei moral foi dada ao povo é exatamente essa: revelar quem Deus é, mostrar a vontade de Deus para toda a humanidade, como nós podemos nos relacionar com Deus e com o nosso próximo. Isso aqui é o resumo da lei moral do Senhor. Agora, em quinto lugar, como os 10 mandamentos estão distribuídos ou foram distribuídos? A gente acabou de ler, Êxodo no capítulo 31, verso 18, que foram 2 tábuas, não foi?
2 tábuas que Deus entregou para Moisés. Não foi nenhuma, nem 3, nem 4, nem 10. Foram 2 tábuas. E Deus faz isso de forma proposital. E por que eu estou dizendo isso? Acabei de dizer, repito agora. A primeira tábua da lei vai do 1º até o 4º mandamento. Inclusive a gente vai ler cada um dos 10 mandamentos aqui. Do 1º até o 4º mandamento fala da nossa relação com Deus. Do 5º até o 10º mandamento fala da nossa relação com o próximo. Ou seja, em uma tábua, na primeira tábua que Deus escreveu para Moisés, Deus estava dizendo: Moisés, isso aqui é quem eu sou, e é dessa forma que você vai se relacionar comigo, não se esqueça disso. Agora, uma vez que agora você me conhece, que eu me revelei para você, mostrei a minha vontade, o meu caráter nessa tábua, o seu relacionamento com o próximo, Moisés, e assim como toda a nação, está aqui nessa segunda tábua, que vai do 5º até o 10º mandamento. Então, essa é a divisão dos 10 mandamentos. Como eu me relaciono com Deus, como, uma vez que agora eu passei a conhecer Ele, como eu me relaciono com o meu próximo. E aí, se você não está com a Bíblia aberta, por favor, abra Êxodo capítulo 20. E eu quero, de forma resumida aqui, mostrar um pouco dessa divisão, se assim eu posso dizer, né? Nesse texto. Deixa eu só tirar esse slide aqui que eu havia aberto, para explicar um pouco aqui dessa divisão para nós. Ok. Do 1º, como eu já disse, ao 4º mandamento, fala da nossa relação com Deus. E qual é o 1º mandamento? O 1º mandamento está no verso de número 3. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui ele está dizendo da forma que agora o povo de Deus, ex-escravos, agora libertos, deveriam, ou quem eles deveriam adorar. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o 1º mandamento. Deus está dizendo: eu sou único, não existem outros deuses, a não ser aqueles que são feitos por mãos humanas. E se são feitos por mãos humanas, eles não são deuses, né? Fica evidente isso. Como é que um Deus é feito por um ser humano falho? Só na mente de alguém que ainda não conhece a Deus, o verdadeiro Deus expresso na sua palavra. Por isso que ele diz: você não vai ter outros deuses diante de mim. E é interessante porque o apóstolo Paulo critica a atitude dos ímpios em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Se você for ler, lá Paulo está dizendo, em um dos versos ele diz: olha, eles trocaram a glória de Deus, a glória que deveria ser dada a Deus, eles começaram a dar essa glória, adivinha quem? A criatura, aos peixes, às aves, à lua, às estrelas, ao mar e tantas outras coisas, aos homens. Ao invés de adorarem a Deus, eles passaram a adorar as criaturas ou a criação. E nesse texto, o 1º mandamento, Deus está dizendo: você não vai ter outro Deus além de mim. Não é porque existem outros deuses, é porque eles são falsos, porque eles são criados pela imaginação humana ou pelas mãos humanas. Nesse sentido, não existe outro Deus. Não terás outros deuses além de mim. O 2º mandamento está aí no verso de número 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ele não apenas diz que não terão outros deuses, mas agora ele fala como ele deveria ser adorado. Ele diz: olha, joga fora essa ideia que os pagãos têm de fazer imagens para querer mostrar quem eu sou. Você se lembra, a gente não vai estudar isso hoje, quando a gente estudar os mandamentos você vai estudar isso com profundidade, mas Deus é Espírito, foi isso que Jesus disse, e os verdadeiros adoradores o adorarão em Espírito e em verdade. Eu sei que muitas vezes vocês ouvem essa palavra de forma jocosa, puritano. Fulano só quer ser o puritano, né? Mas as pessoas dizem isso sem entender
o que foi os puritanos, ou quem eram os puritanos. Naquela época, Reforma Protestante com Martim Lutero, ele tirou várias coisas da Igreja Católica que estavam ligadas ao culto. Ele começa a tirar algumas coisas, mas ele preserva muita coisa da Igreja Católica. Quando a Reforma Protestante sai da Alemanha e ela vai para a Suíça e depois chega na Inglaterra, acontece aquilo que ficou conhecido como a Segunda Reforma Protestante. E o que é que essa Segunda Reforma Protestante pregava? Era de que, olha, Lutero até rompeu com a Igreja Católica, mas tem muita coisa no nosso culto, na nossa adoração, na nossa igreja, que se reporta à Igreja Católica. Então o que é que a gente quer? Nenhuma imagem, para que a gente de alguma forma olhe para essa imagem como forma de veneração ou adoração. E na Inglaterra, esses homens que queriam um culto mais puro, mais centrado em Deus, mais centrado na sua palavra, foram chamados de puros ou puritanos, né? Hoje é visto de forma jocosa, mas o que é que os puritanos queriam? Isso aqui, que o segundo mandamento está pedindo, está exigindo, porque não pede, né? Esse mandamento está exigindo. O que ele está exigindo é: não faça nenhum tipo de imagem de escultura, não tente de alguma forma criar algum tipo de escultura para me representar, porque eu sou espírito. Primeiro que você vai mentir, como é que você vai me representar um espírito? Não tem como. Então não faça para você nenhum tipo de imagem de escultura, né? Para que não gere no coração de vocês nenhum tipo de idolatria. Então esse é o segundo mandamento. Deus fala, em primeiro lugar, religião, um único Deus, como esse Deus deve ser adorado. A gente leu aqui nesse instante no segundo mandamento, nenhum tipo de imagem de escultura. E o terceiro mandamento, ele vai começar a dizer agora no verso 5, aliás, no verso 6, né? Aliás, no verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Aqui ele fala da revelação de quem ele é, seu nome. E eu sei que muitas pessoas dizem assim, né? Sei lá, segunda-feira é feriado. Eu também sou filho de Deus. Ou em outra situação, só Deus me livre, né? Aí alguém pensa, rapaz, não diz o nome do Senhor Deus em vão. Mas não é disso que Deus está falando. A melhor tradução, e repito, a gente vai ver isso mais à frente, não carregarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E por que isso? Deixa eu dar um exemplo meu. Por exemplo, eu tenho 2 filhas. Nas minhas 2 filhas tem meu sobrenome. Onde essas minhas filhas estiverem, elas vão me representar, porque o meu nome está nela, elas carregam o meu nome com elas. Eu serei elogiado, ou eu serei ridicularizado por conta das minhas filhas, ou do testemunho das minhas filhas, porque elas carregam o meu nome. Então, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, tem essa conotação. Se vocês agora são os meus filhos, vocês eram escravos, eu libertei vocês, o meu nome agora está sobre vocês, cuidado com aquilo que vocês falam, cuidado com a promessa que vocês fazem aos outros, cuidado com o modo de vida que vocês têm daqui para frente, porque o meu nome está sobre vocês. Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento, ele vai dizer aí, né? Verso 6, verso 8, quarto mandamento, verso 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele agora falou da religião, existe só um Deus, monoteísmo, a forma dele ser adorado, quem ele é no seu nome, e agora o dia. Dos 7 dias da semana, vocês têm que ter um, que é o último dia, para me adorar. Então nesse dia vocês não vão fazer nada, né? Ele vai começar a dizer, verso 6, 6 dias, verso 9 melhor dizendo, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado ou Shabat, né? Como os judeus diz, de Yahvé, ou seja, do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Verso 11,
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Israel, dos 7 dias da semana, eu ordeno que dos 7 haja um, aonde você vai tirar sua mente, seu coração dessas preocupações e vir me adorar. Aí alguém pode olhar e dizer, mas Deus está sendo duro demais. Não, pelo contrário. Esse povo trabalhava 7 dias por semana, que nem um cachorro, que nem um burro de carga. 7 dias por semana, sem descanso, sem feriado, sem férias, sem carteira de trabalho, nada. Escravo, 7 dias. Aí Deus disse, comigo não vai ser assim. Comigo vocês vão ter dia de descanso. Mas não um dia de descanso para vocês ficarem em casa olhando para o teto. Não, vai ser dia de adoração, de celebração ao meu nome. Porque eu é que abençoo vocês. É ali onde eu vou aliviar a alma preocupada de vocês. É ali onde vocês vão vir para me adorar, para me louvar, vão ouvir a minha lei, vão cantar louvores ao meu nome. Eu vou abençoar a vida de vocês. Eu vou prosperar vocês. Eu vou erguer vocês, o abatimento de vocês. É quando nós adoramos que nós entendemos isso. Repito, mais à frente a gente vai estudar com mais detalhes esse mandamento. Mas infelizmente até hoje, muitos cristãos ainda não entenderam a importância do dia do Senhor. É triste. É triste porque a gente vê cristãos que não se preparam para o domingo. E deixa eu explicar algo aqui, né? Pastor, lá é sábado. A gente deve guardar o sábado. Não, você não é adventista, nem judeu você é, né? Então por que a gente está adorando ao invés do último, que é o sábado, o primeiro dia da semana, que é o domingo? No Novo Testamento, quando Jesus ressuscita, eu sei que você sempre lê lá, né? E no dia do Senhor, o Senhor nos apareceu, lá em Apocalipse, né? No dia do Senhor Ele se revelou a mim. Que dia do Senhor é esse que os apóstolos tanto citam? No dia do Senhor é no dia que o Senhor ressuscitou. E qual foi o dia que Ele ressuscitou? Domingo, primeiro dia da semana. Todas as vezes que Ele aparece para os discípulos após a sua ressurreição, é no domingo. E isso foi gerando no coração da igreja uma expectativa. É sábado, amanhã Ele vai aparecer. Vocês se lembram que Ele apareceu lá para os apóstolos, depois Ele apareceu para as mulheres lá no sepulcro, e depois lá em Pentecostes, antes de subir para o Pai, foi no dia do Senhor também. Então, a igreja começou a criar essa expectativa de adoração ao Senhor, nesse primeiro dia da semana. Então, só para que ninguém pense que a lei de Deus é uma lei legalista, não é? O que Deus está dizendo é, dos 7, qual desses 7 você vai parar tudo para me adorar? Eu sei que a gente adora a Deus todo dia, toda hora, todo instante, mas o culto solene, o dia que a igreja se reúne, a gente poderia se reunir na segunda-feira, meus irmãos, na terça, na quarta, na quinta, problema não. Agora, qual o dia que fica bom para todo mundo? Eu diria que ia ir para 80% da igreja. É o domingo. Tem gente que trabalha por escala, tem gente que trabalha de uma outra forma, mas o domingo fica razoável para toda a igreja. Então é nesse dia que a igreja se reúne para adorar a Deus. Mas o que acontece? E eu quero que você já saia daqui pensando nisso. O que é que você faz no sábado à noite? De que hora você vai dormir no sábado? Irmãos, deixa eu confessar uma tristeza que eu tenho aqui na minha alma. Eu sei que alguns irmãos vêm do trabalho, muitas vezes no domingo, né? Vêm do trabalho direto para a igreja. Eu entendo, tem alguns que são assim, mas não são todos. E aí a gente vê muitas vezes irmãos dormindo no culto. E aí eu fico, meu Deus, não era melhor estar em casa? Dormir nesse banco duro, com a cabeça assim torta de um lado, e tem uns que ainda baba, né? Tem hora que a esposa levanta assim a cabeça, ou alguém tem que dar uma cotovelada. Eu fico, meu Deus, mas para que não foi para casa dormir? É diferente daqueles que vieram do trabalho, estão cansados, é outra história. Mas a igreja de Cristo não se prepara no sábado para se encontrar com o Senhor e com a sua igreja no domingo. Percebe a hora que alguns crentes chegam na EBD? Não é depois do culto não, e vão para a sala não, ele já chega na metade da aula, ou pelo menos quando a aula já teve início. Por quê? Não entendeu esse mandamento, que está ligado à adoração e o relacionamento com Deus. Então essa é a primeira tábua, os 4 mandamentos. A religião de Israel,
como eles deveriam adorar, a revelação do Senhor no seu nome e o dia do descanso. Agora que nós nos relacionamos com Deus e conhecemos ao Senhor, como deve ser a nossa relação com o próximo, segunda tábua dos mandamentos. E aí vai dizer o quinto mandamento. O quinto mandamento, ele faz a seguinte afirmação, verso 12, é o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele está falando agora do principal relacionamento que nós temos, digamos assim, quando a gente veio ao mundo. Quem foi a primeira pessoa que você se relacionou quando você veio ao mundo? Seu pai e a sua mãe. E nesse instante o Senhor diz: honra. A gente vai tratar o que significa essa palavra: honra teu pai e a tua mãe. E ele diz o motivo, né? O motivo é para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você se lembra que lá em Efésios, no capítulo 5, ou capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele repete esse mandamento: filhos, honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento como promessa, né? Percebe? Teve promessa nenhuma até agora, mas esse é o primeiro com promessa, né? Para que os teus dias se prolonguem na terra, tal. Então, os filhos que ainda estão sob a tutela dos seus pais, como eles devem honrar os seus pais? A gente vai ver isso. Mas os filhos que já se casaram, que também já têm filhos e que já não estão mais sob a tutela dos seus pais, pelo contrário, né? Já é outro formato. Como eles honram os seus pais? A gente também vai ver isso aí. Então, as primeiras pessoas que eu me relaciono é com os meus pais, mas aí o texto continua falando do sexto mandamento. O sexto mandamento está no verso 13: não matarás. Não matarás. A melhor tradução é não assassinarás. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse assim: mas pastor, né? Está lá o mandamento não matarás. Mas vai que eu estou em casa, aí o ladrão pula armado, né? E sei lá, quer abusar da minha esposa, das minhas filhas, e eu vou fazer o que? Não vou matar, né? Mas ele vai me matar, pastor, ou vai abusar da minha esposa, das minhas, o que é que eu faço? Eu digo: olha, o que você tem que entender é que esse mandamento diz não assassinarás. Aqui a ideia não é de você matar alguém porque está com raiva ou qualquer outro motivo, né? Aqui não está falando de autodefesa. É bom que a gente deixe isso claro, porque lá na frente, repito, a gente vai estudar isso também. Mas ele aqui está falando do valor da vida humana, porque o ser humano é a imagem e a semelhança do Senhor. Você não está matando uma cabra, um bode, um cachorro, e eu não estou dizendo que isso deve acontecer, né? Mas o que a gente tem que entender é que o ser humano é a imagem e semelhança do Senhor, por isso que ele dá o maior valor à sua imagem e semelhança, que é o ser humano. Basta você ver o que o Senhor fez com Caim, né? Quando ele mata o seu irmão Abel. Em você agora terá um sinal, agora você vai ser perseguido, e toda aquela maldição que veio sobre a vida de Caim. O sétimo mandamento, ele vai dizer: não adulterarás. Aqui ele está falando de pureza, né? Está falando do casamento, vida conjugal, né? Mas o que significa adultério? É só ir para a cama, né? Nesse sentido aí? Qual a interpretação que Jesus faz desse mandamento? A gente vai ver isso também. Oitavo mandamento, ele fala sobre a propriedade, porque o oitavo mandamento está no verso 15: não furtarás, ou seja, você não deve roubar, né? E é uma coisa muito clara, né? Você não vai roubar porque eu sou o seu Deus, porque você é o meu filho, porque eu é que abençoo você. O roubo é fruto da cobiça e da inveja, e você não precisa disso, porque eu sou o teu provedor, e várias outras coisas que estão na base desse mandamento. O nono mandamento está ligado à honestidade. Verso 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, você não vai mentir, seja honesto, fale a verdade, seja a tua palavra sim quando for sim, não quando for não. E aqui a gente também, como eu já disse, vai estudar esse mandamento. O décimo e último mandamento está ligado aos desejos que estão lá dentro de nós, pedindo para nos afastar de Deus, latejando dentro de nós. Está ligado à cobiça. Último mandamento, verso 17:
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Cobiça. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você já ouviu isso, por favor, me permita repetir. Se você nunca ouviu, vai ouvir agora. Qual a diferença das leis de Deus, no caso aqui a lei moral de Deus, para as leis que nós conhecemos na nossa nação? Qual a diferença? Para as leis humanas, traduzindo. Qual a diferença dessa lei, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, para a lei humana? Por exemplo, as leis humanas obrigam a mim e a você a, digamos aqui, pagar os nossos impostos, não é isso? Mas as leis humanas não obrigam você a, no seu coração, ter alegria por pagar o imposto, ou não reclamar do imposto. A lei de Deus é diferente nesse sentido, porque é um mandamento tanto exterior, primeiro ao 9º mandamento, é não faça, não faça, não faça, não é isso? Não tome uma atitude nesse sentido. O último mandamento está ligado à cobiça. Você não fez nada, você só pensou, você só desejou, você só olhou. Cobiça, você não fez nada ainda, ok? E aqui a lei de Deus já está prescrutando o coração, dizendo: cuidado com isso aí, não deixe isso crescer dentro de você, não cobiçarás nada, né? Então é nesse sentido que a gente vai começar a perceber que a exigência da lei de Deus, ela tem o mandamento tanto para o exterior, quanto para o interior. É por essa razão que pela lei ninguém vai ser salvo. O 10º mandamento prova isso. Pastor, eu cumpri os 9, foi uma bênção, nunca quebrei nenhum dos 9, saiu o 10º. Não, mas teve um dia que eu olhei, e eu cobicei. Olha, eu cobicei a calça da irmã, eu cobicei o cabelo da irmã, eu cobicei as unhas da irmã, eu cobicei o trabalho dela, eu cobicei, no caso do homem, a mulher dele, eu cobicei o carro que ele... Pronto. Inferno. Mas pastor, por que inferno? Porque isso mostra o teu coração não regenerado, ou pelo menos mostra o teu coração afastado de Deus, se você já conhece a Ele. É nesse sentido que a lei de Deus, ela julga tanto o exterior quanto o interior. Cobiça, né? E Tiago vai, de todos os apóstolos, eu acho que para mim Tiago é o que mais vai falar desse assunto, né? Porque ele vai falar dos desejos, da cobiça que vem no nosso coração, e ele diz que é mais ou menos semelhante ao flerte de uma prostituta, porque ela fica olhando, ela vai cobiçando, ela vai mostrando as suas partes, você vai dando atenção, até que você vai consumar aquilo ali. Cobiça, né? E aí é que a gente precisa ter cuidado com isso. E como é que a lei vai mostrar isso para nós? Repito, nós estudaremos cada um dos mandamentos, mas só para a gente fechar isso aqui, para que você entenda bem, a lei, seja a lei moral, cerimonial ou civil, ela não foi dada para a salvação, ela revela o pecado. Os 10 mandamentos não vai curar o teu coração, não vai regenerar a tua vida. Os 10 mandamentos vai mostrar quem Deus é e quem nós somos. É isso que a lei mostra. Ela joga luz sobre o pecado, e quando ela joga luz sobre o pecado, você se encontra preso ao pecado, e preso ao pecado, a lei diz, você vai morrer. É uma prisão perpétua isso aqui, né? Paulo vai tratar isso em Romanos capítulo 7, inclusive. Pastor, e para que afinal de contas Deus deu essa lei? Ele disse, olha, para revelar quem Ele é, em segundo lugar, para revelar quem nós somos, em terceiro lugar, para apontar um cordeiro. Por isso que lá no Antigo Testamento existia o dia do perdão, onde ele sacrificava aquele cordeiro, aquele sangue era levado para o santíssimo lugar, ou o santo dos santos, era derramado sobre a arca da aliança, e aquilo era um símbolo que aquele sangue daquele animal puro estava agora perdoando pecadores. Aquele sangue representava os pecadores. Então é por isso que é bom que a gente entenda as leis de Deus, né? E principalmente a lei moral, a sua divisão,
né? Os 4 primeiros mandamentos estão ligados à nossa relação com Deus. 5º em diante, a nossa relação com o próximo, são as 2 tábuas da lei do Senhor que foram dadas a nós. Então essa daqui, digamos assim, é um resumo da lei moral de Deus. Mas em último lugar, para a gente concluir, pastor, afinal de contas, essas leis, né, que Deus acaba de nos mostrar, que Deus acaba de nos dar, essas leis do Antigo Testamento, elas são válidas para os nossos dias? Porque nós estamos lendo na carta aos Gálatas, Paulo dizendo a lei morreu em Cristo. Então essa lei, ela ainda vale para mim, ela ainda vale para nós, ela vale para a igreja do Novo Testamento, para os cristãos do século 21. Eu ia ler alguns textos, mas a hora se faz, a gente vai orar agora. Mas uma coisa que a gente precisa entender é o contexto que Paulo está dizendo que a lei se cumpriu ou morreu em Cristo. A gente precisa entender o contexto. Todas as vezes que você for ler Paulo dizendo a lei morreu em Cristo, ele não está se referindo à lei moral. Ele está se referindo à lei civil e à lei cerimonial de Israel. A lei civil, porque a igreja não é uma nação como Israel, né? Pelo menos naquele sentido legal. Então aquelas leis lá de Israel ficou, digamos assim, limitados à sociedade de Israel. A lei cerimonial também é essa que Paulo aponta na carta aos Gálatas, né? Aquela lei que ele está falando lá é a lei cerimonial. Por exemplo, você veio hoje adorar a Cristo, você veio adorar a Deus, não foi? Mas cadê teu cabritinho para a gente sacrificar? Está aí não? Cabritinho lá, a gente corta ele aqui, degolar ele, não está não na tua mão aí? Tá? Cadê o santo dos santos? Que não é o gabinete pastoral, não fica lá atrás, mas não tem nada a ver com o gabinete. Mas cadê o santo dos santos? Né? Para a gente pegar o sangue aí do teu cabrito e levar lá para dentro. Eu deveria, por exemplo, hoje estar vestido com as roupas sacerdotais lá do Antigo Testamento, né? As 12 pedrinhas que simbolizavam as 12 tribos de Israel e toda aquela parafernália que o sacerdote usava. Né? Páscoa, né? Por que a gente não guarda a Páscoa como o judeu faz? Festa dos tabernáculos, o sábado, a circuncisão. Por que a gente não faz nada disso? É isso que Paulo está dizendo, meus irmãos e irmãs. Essa lei que estava ligada ao culto de Israel, ele diz lá aos Gálatas que era uma espécie de aio, pedagogo. Era como se lá no Antigo Testamento, Deus, e de fato foi assim, Deus estava ensinando como ele gostaria de ser adorado. Então ele usou a lei cerimonial para ensinar aquele povo como eles deveriam adorar a Deus, sendo que eles foram crescendo, não é isso? Crescendo no sentido espiritual quando eles conheceram a Cristo. É por isso que João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa mais sacrifício de cordeiro, não precisa mais de sumo sacerdote, não precisa mais de santo dos santos, não precisa mais de nada daquilo que era feito na lei cerimonial, porque aquilo apontava para Cristo e se cumpriu nele. E eu não sei porquê, algumas igrejas ainda inventam de pegar coisas da lei cerimonial e colocar no culto, para que a igreja adore. O toque do chofar, né? Geralmente as igrejas neopentecostais gostam muito disso, né? O pastor bota quipá, que é aquele chapeuzinho do judeu, se veste com aquelas coisas do sumo sacerdote lá do Antigo Testamento, e ficam pegando práticas de culto do Antigo Testamento, como se aquilo valesse para os nossos dias, irmãos. Não... Vou até tomar água aqui. Não vale de nada isso aí, porque já se cumpriu numa cruz, já se cumpriu numa cruz. Esse povo aí enrola o pessoal que não quer ler, ou pelo menos o pessoal que não é instruído a ler a palavra de Deus. Basta ler a carta aos Hebreus, e o autor dos Hebreus vai fazer essa ligação do sacerdote com Cristo, de Abraão com Cristo, daquelas ovelhinhas que eram sacrificadas com Cristo, da Páscoa, e por aí vai. Então vale para os nossos dias as leis do Antigo Testamento? Eu digo, nem a lei civil, que regia a sociedade, nem a lei cerimonial que já se cumpriu em Cristo. Mas a lei moral, pastor? Opa, é aqui onde a gente chega. Você é crente? Sou, pastor. Então não matarás. Você é crente? Sou, pastor. Então não roubarás. Você é crente? Sou, pastor. Então não adulterarás. Você é crente? Sou, pastor. Então não dirás falso testemunho.
Você é crente? Sou, então não terás outros deuses além do Senhor. Você é crente? Sou, então você não vai fazer imagem de escultura, não invente moda. Você é crente? Sou, pastor. Separa um dia para você adorar a Deus com a igreja, no nosso caso, domingo. Se você quer adorar no sábado, na segunda, o melhor para todo mundo aqui é o domingo. Então você percebe que essa lei, ela de modo algum, ela foi abolida pelo Senhor. E quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso, que a lei se cumpriu em Cristo, como eu já disse para vocês, ele está falando da lei cerimonial e a lei civil. É nisso que a gente precisa prestar atenção. Ok? Esse é, digamos assim, o resumo do estudo, pelo menos introdutório, né, dos 10 mandamentos. Então, na semana que vem, nós estudaremos o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Olha, de uma coisa eu posso dizer para vocês de forma introdutória: não pense que adoração a outros deuses tem a ver apenas com um santinho que algumas pessoas têm, que a gente, né, desce a madeira, né? Olha aí, idolatria e tudo mais. A idolatria é algo bem mais profundo. A raiz da idolatria, infelizmente, vai muito além do que apenas um santinho, uma santinha feito de barro, de gesso, seja lá o que for. E a gente vai estar estudando isso aí na próxima semana. Por isso, convide irmãos e irmãs para que a gente possa estar aqui às 19h30 adorando ao Senhor.